Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo que está vendo aí. Não sei qual o momento que vocês vão ver isso. Estou aqui de volta com a Angélica Freire para a gente dar continuidade aí na nossa jornada de dados mais experiência do cliente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cindy Esteves, sou especialista de dados. E você, Angel, conta para a galera quem é você. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Angélica, mas podem ficar muito confortáveis de me chamar de Angel. Sou especialista em experiência do cliente. Muito bom. Bom, hoje a gente vai falar de um termo aqui que é os famosos, são os indicadores de performance. A gente vai trazer aqui os principais indicadores aí da experiência do cliente. Eu vou passar a palavra para a Angel e a gente vai fazendo um bate-bola aí. Ela vai explicar os principais indicadores. O único ponto de atenção antes da gente começar aí que eu vou trazer para vocês é porque existe muito essa coisa, quem que define qual é a regra dos indicadores? E aí eu vou deixar a Angel explicar cada um dos indicadores que ela tem aí no bate-bola, vocês vão entender de quem que é a real responsabilidade dessa definição aí dos indicadores. Vai lá, Angel. Vamos lá. Bom, trazendo aqui, né, eu acho que os principais indicadores e mais famosos hoje, né, indicadores é, da experiência do cliente, eu acho que o primeiro deles, né, mas não super famoso, que é o C7, né, que é o Customer Satisfaction, né, que é a satisfação do cliente, né, no português. É uma métrica super famosa e ela mensura o quê, né? A porcentagem dos clientes satisfeitos com a empresa ou um momento da interação. Então, o C7, né, a satisfação do cliente, ela pode ser mensurada ou no momento transacional, ou seja, né, em um momento específico da jornada, ou seja, eu finalizei uma compra, recebi o produto e a empresa quer mensurar, por exemplo, qual que é a satisfação do cliente com aquele recebimento, com aquele produto, né? Ou ele pode ser também relacional. Que é o relacional? É quando se você gostaria de mensurar a satisfação do cliente com a empresa no geral, né, de ponta a ponta. Então, ou seja, você consegue mensurar o momento da jornada, né, que a gente falou bastante no nosso vídeo passado, né, do momento de várias jornadas. Então, ela pode ser micro ou macro, ou ele pode ser relacional, né, mensurando a experiência como um todo, né, do cliente. Legal, legal. E aí, Angel, você como aí especialista em experiência do cliente, qual que é a fórmula que você costuma, porque assim, esse é o grande, vamos colocar aí, a grande guerra que existe entre dados e qualquer área de negócio, mas também com experiência do cliente. É quem que define a fórmula de cálculo desses indicadores. Você, como especialista em experiência do cliente, como que você define nas empresas que você atua a fórmula de cálculo do C7? Olha, vai depender muito de como que você vai querer mensurar esse resultado. Então, por exemplo, o C7, ele não é que nem o NPS, a gente vai falar um pouquinho do NPS, que ele tem uma metodologia fixa. Então, por um exemplo, em alguns momentos você pode avaliar de 0 a 5, de 1 a 5, ou de 0 a 10, de 1 a 10. Então, vai depender muito ou da ferramenta que você está utilizando. Então, algumas ferramentas já dá um formato, né, que você vai avaliar, ou também, né, em parceria também com a equipe de dados, a gente pode entender, né, muito qual que é a análise, né, que você quer fazer, o que que fica mais fácil por momento, vai depender muito também do segmento que você atua, então você vai ter que fazer várias análises, né, como que é o seu segmento, qual a análise, o formato que você quer, o qual que é mais fácil também para o cliente, então vai depender também do que você quer dar facilidade para o cliente. A gente tem uma métrica também que é muito utilizado ou né, na satisfação do cliente, que é aquele joinha, né? Que é o joinha para Uhum.
que é mais binário, né? O Joinha para baixo. curtir e o não curtir, né? É o curtir ou não curtir, então você também pode utilizar e ela é muito mais intuitiva, muito mais fácil. Por exemplo, hoje nesses aplicativos de compra, né, utiliza muito essa métrica do curtir ou não curtir, porque ele é mais intuitivo, é mais rápido para o aplicativo, para o momento da jornada. Então ele vai também definir muito com relação ao seu produto, o seu negócio, o momento da jornada que você está aplicando. Então é muito. Vai depender muito do negócio, né? Porque ele não tem uma norma fixa, né? O C7, né? Como você vai avaliar, você tem diversas opções. Legal. Eu queria fazer essa provocação contigo, exatamente porque às vezes entram em guerra as áreas, né? A área de experiência do cliente, acho que é a área de dados que precisa dizer como que tem que fazer, e na hora da coleta do dado, cabe à área de dados definir como que vai estruturar o modelo de dados, mas essa sinergia de nós vamos coletar de 1 até 5 ou de 0 até 5 ou de 1 até 10, é joinha, é carinha de feliz, de triste ou de indiferente. Isso é muito importante. E essa sinergia entre as áreas para definir qual é a regra de mensuração, porque assim, a área de dados vai coletar a informação, tratar essa informação e te entregar os indicadores pronto com os níveis de detalhes que a gente acordar. Mas nenhuma das duas áreas trabalha de forma isolada. Dados precisa muito Exato. da área de CX, CX precisa da área de dados, e é o momento de unir forças e não de criar De aí entrar em silos guerra. separados, exatamente. Exato, mas acho que ainda mais um ponto de atenção aqui, a partir do momento que se define, eu acho que você também vai concordar comigo, que a gente define qual que é o formato, né? Qual que vai ser a regra, a gente não pode mudar, né? Ou mudar com É, grande frequência, porque senão você acaba perdendo, né, o comparativo. Não dá para a isso gente aí. avaliar de 0 a 10 e daqui a mês que vem é de 0 a 5, então você O acaba número não tá bom, perdendo. vamos mudar a fórmula. Exatamente, é importante que pelo menos a gente sete um período, né, para a gente conseguir ou um quarto, um semestre ou ano para fazer essa análise, você ter um comparativo e não ficar isso mudando com frequência. Então é importante isso também. E colocando um tempero a mais aí, definir esse período, mensurar ao longo do período, porque às vezes você vê que em algum indicador você não está performando bem. E aí você tem Exato. que ter um plano de ação antes de mudar essa forma de mensuração, porque se você muda a mensuração no meio do caminho, você não sabe se você está performando bem ou não, se a sua ação teve Exatamente. o efeito esperado ou não. Correto, perfeito. Então a gente tem que sempre tomar vários cuidados, né? Só definir, mas né, como que a gente vai aplicar o período e, né, até mesmo ter um plano de ação se precisar mudar, né? Isso E ter aí. isso bem definido e estruturado. Eu acho que essa parceria com a equipe de dados é principal, porque muitas vezes a gente, né, na área de negócio, a gente vem muito com um sentimento, e a área de dados consegue também trazer e co-criar, né, junto essas regras, essas definições e tudo mais. Isso aí. Bom, seguindo aqui falando dos indicadores, os principais indicadores, tem o CES, que é o Customer Effort Score. Ele é uma das métricas de CX bem conhecida, mas menos utilizada hoje no dia a dia. E o que que ele mensura, tá? É o índice de esforço do cliente. Então, o quanto de esforço o cliente teve para realizar determinada ação dentro, né, da sua empresa, interação com a sua empresa. Então, por um exemplo, eu quero fazer uma devolução do produto, né? Comprei no e-commerce, não gostei, quero devolver, né? Depois que ele devolveu, a gente pode aplicar o CES para entender, né, o quanto de esforço ele teve para conseguir essa ação. E até recentemente, até trazendo um caso meu, recentemente eu fui tentar cancelar um serviço que eu utilizei
E eu, né, o primeiro motivo, primeiro eu tive uma negativa, né, desse cancelamento. Eu tive que entrar, por exemplo, em mídias sociais com Reclame Aqui para conseguir esse cancelamento. Então, olha o esforço que eu tive, né, para Uma conseguir esse pessoa que cancelamento. trabalha com CX passar por isso é de ter uma taquicardia, né? E olha que a gente acaba, além de passar, a gente acaba sendo muito mais Crítico. criterioso e observar muito mais os detalhes, né? Então, óbvio, né, eu acabei não recebendo uma avaliação no final, mas se eu tivesse recebido, por exemplo, uma avaliação de esforço, eu falei, gente, eu demorei, né, uma semana para fazer uma ação que eu poderia ter feito no primeiro dia de contato com a empresa, ter feito esse cancelamento. Então, a gente consegue mensurar isso, né? O quanto foi, quanto a gente teve de esforço. Isso pode ser, né, numa jornada de compra para um pagamento, isso pode ser para solicitar um suporte ou tirar uma dúvida com relação à empresa. E isso pode ser até online e offline também, né? A gente fala Sim, muito, né, da aplicação dessas métricas no online, mas no offline também, né? O quanto sim. difícil foi pedir uma comida num restaurante, né? O quão difícil foi você conseguir entrar num cinema, né, num teatro. Então, a gente consegue também aplicar em diversos outros segmentos, não só no online, né, no offline também. E eu falo que essa é uma métrica super importante, porque não é só o esforço. Porque toda vez que o cliente tem um esforço muito alto, a empresa está tendo um custo muito alto, porque ela não conseguiu resolver o problema do cliente. Então, é a hora que tem que entrar um supervisor, é a hora que tem que entrar um gerente, é a hora que você entra numa rede social e vai reclamar. E aí você tem que ter toda uma equipe ali de fazer aquele atendimento em rede social por um procedimento que deveria ter sido muito mais fácil de ser executado. Exatamente, e aí até trazendo um pouquinho isso, né, para dentro das empresas, né, por isso que é importante que muitas empresas deem mais autonomia para os seus colaboradores, né, tanto na solução de problema, na ajuda, mais focado também nas equipes de suporte, né, e de atendimento. Então essa autonomia é muito importante também, né, durante essa jornada. Muito bom. Acho que agora a gente vai para o mais famoso de todos eles, né? Exatamente, eu deixei por último, mas não menos importante, né? Que é o NPS, que é o Net Promoter Score. Hoje ele é dentro do CX, ele é uma das métricas mais famosas, né, e mais utilizadas por grandes empresas. Essa métrica sim tem uma metodologia, então ela foi criada, né, por um dos parceiros da Bain Company, né, que é uma empresa americana. E ela tem uma metodologia bem fechada, né? Então, e aí, quando a gente fala, quando muda essa metodologia, a gente já fala que não é, né, não Não é é mais Net Promoter NPS. Score. Então, ele é mensurado de 0 a 10, então, ele mensura o nível de lealdade do cliente. Então, é uma métrica que ela mensura a recomendação que você dá para uma empresa ou para o momento da jornada para amigos e familiares, né? Então ela tem essa pergunta base, né? Então, de 0 a 10, o quanto você recomenda tal serviço ou tal interação para os seus amigos e familiares. E é uma métrica de recomendação, e eu gosto muito dela, né? Porque além de ela mensurar a satisfação, né? Porque você consegue identificar se a pessoa está sim satisfeita ou não, mas o marketing bate boca a boca, né? Então, se você gostou mesmo, então nos indique. Sim. E aí ela tem uma métrica, ela é uma métrica bem fechada com relação a dados, né? Então, de 0 a 6, você é detrator, né? Então, é aquela pessoa que não gostou e ainda vai falar mal, né, nas redes Não sociais, compra para os ela, não. amigos, não compra, então falou o nome daquela empresa, falou determinado serviço, já falar não vai, né? 7, 8 é neutro, e aí o neutro, ele é aquela pessoa que está em cima do muro. Então, se eu tiver um desconto, eu vou para outra empresa. Se eu não tiver muita opção, vou comprar ou vou deixar, né, de comprar. Então, ela é uma métrica até que os neutros eles tiram, não é computado, né, para a nota Uhum. final.
E os promotores, né, que são aquelas pessoas que gostam e que indicam, né, que é de 9 e 10, né, quem dá a nota de 9 e 10. E a nota final, ele pega, né, os promotores menos os detratores, você tem a nota final do NPS. Então, é uma metodologia bem estruturada, né? E aí eu falo, se você vê qualquer coisa de diferente disso, não é NPS, é qualquer outra métrica, né, que esteja inventando ou não, mas não é o NPS, então ela tem essa metodologia. E o NPS também, pessoal, ele pode ser tanto transacional e relacional, né? Aí tem algumas pessoas que têm um dilema, porque o transacional é muito mais o C7, né? O CES, porque você vai mensurar também o momento da jornada, mas, né, quando é jornadas muito longas, muito complexas dentro da empresa, a gente acaba mensurando transacionalmente também é, o NPS relacional. Eu, por um exemplo, dentro da empresa que eu estou hoje, a gente aplica o NPS transacional em momentos específicos da jornada do candidato, do associado, dos nossos clientes. Tá? E o Muito legal. relacional é a mesma dinâmica do C7, então ele acaba mensurando a jornada macro, né? E então a gente acaba mensurando né, o relacionamento total com a empresa. Por isso que é muito bacana a gente trazer todas essas métricas, né? E principalmente o NPS, que algumas pessoas falam, o NPS é a métrica de CX, mas não, né? A partir do momento que a gente tem essa mensuração relacional, que ele indica não só, né, o momento da jornada, mas como um todo, ela é métrica da empresa. Inclusive, muitas empresas hoje utilizam o NPS como principais indicadores estratégicos, né? Não é nem nível operacional, nem tático, estratégico mesmo da companhia. Inferindo Algumas até em bonificação dos colaboradores. Exatamente, né? Linkando até com bonificação dos colaboradores, justamente porque ela é uma métrica da companhia. Óbvio, normalmente a equipe de CX, quando se tem, né, dentro de uma empresa que faz a gestão, né, dessa métrica, né, e toda a metodologia, as ferramentas e tudo mais, mas essa métrica é da companhia, não é exclusivamente do time de CX, como o C7 não é do time de atendimento, o SES do time de produto, então são métricas também, a gente fala de experiência do cliente, mas é da empresa, né? São métricas da companhia administradas, né, por determinada área. Legal. E aí eu vou puxar um gancho nisso que você falou aí do NPS, exatamente para mostrar o quanto é importante o profissional especialista em CX nessa hora de ser incisivo, como você fez aqui. Gente, NPS, a fórmula é essa. Qualquer coisa diferente que você usar de apuração não vai ser NPS. Muito bom. Angel, a gente não precisa nem entrar na profundidade que a gente entrou aqui nesses indicadores específicos de CX, mas tem algum outro indicador de negócio que você utiliza como apoio aí para fazer essa análise de CX? Bom, sim, na verdade são vários, né? E vai depender muito também do negócio. Então, os KPIs de negócio acabam também sendo muito importantes para a área de CX, como, por exemplo, dentro do atendimento, o tempo médio de espera. Ele é uma métrica de atendimento em si, mas ela acaba impactando a experiência do cliente, porque, né, é o tempo que ele fica lá aguardando, né? Falando de um e-commerce, a taxa de carrinho abandonado, né? A taxa de abandono do site como um Em todo. tudo. Ele não é uma métrica de CX, né? Especificamente, é uma métrica de Mas UX, ela apoia, né? mas ela apoia, porque você consegue entender o comportamento do cliente e aí, né, fazer aprofundar mais, né, para entender quais são os motivos e principalmente, né, por exemplo, o faturamento. É uma métrica de CX? Não é, é uma métrica financeira. Mas se a gente linkar, por exemplo, o NPS, a gente consegue linkar, por exemplo, o cliente que é promotor, ele compra mais, fatura mais, tem um faturamento Representa maior. 60% do meu faturamento. Exatamente. Poxa, o cliente que está neutro, poxa, ele está cada vez, né,
comprando menos, gastando menos dentro da empresa. Então, são métricas, além de a gente acompanhar, que a gente também pode linkar, né, fazer correlacionar com as métricas de experiência para conseguir identificar alguns comportamentos, né, e a gente conseguir fazer planos de ações junto com as áreas efetivos. Muito legal. E aí, até falei um pouquinho, né, do faturamento. Algo que é muito importante dentro da experiência do cliente é o retorno sobre o investimento, né? Tem o ROI, que as empresas já conhecem, né? Que é uma métrica bem acompanhada, e aí no CX a gente chama de ROX, né? Que é o retorno sobre o investimento. E por que que é importante a gente acabar mensurando isso? Porque a gente precisa, né, todas as ações que a gente faz de CX, mensurar, né, o que que a gente está aplicando, tanto no capital, seja financeiro, no capital humano, né, no capital de ferramentas, se esse esforço que a gente está tendo retorno, tá vendo retorno para a experiência do cliente. E aí retoma tudo, porque por isso que é importante também a gente não só olha as métricas de Todos aqueles KPIs lá. todos os indicadores, porque ele vai ajudar toda a equipe de CX, né, a comprovar o valor, né, das ações que a gente realiza durante a atividade. Porque todo mundo acha que a área de CX, né, todo mundo fala assim, nossa, deve ser fácil, né, trabalhar com a experiência do cliente. É só fazer aquele efeito wall, dar brinde, dar mimo, frufruzinho, abraçar a árvore. Não, né? A Não. gente trabalha realmente seriamente para mudar a experiência e isso tudo gera mais valor e a gente consegue comprovar, né, a área mudando ponteiros, né, que são os indicadores. É isso aí. Muito bom, Ed. Muito bom, muito bem. Obrigada aí por toda a explicação. E aí eu queria puxar um pouquinho agora para a área de dados, trazer aí o quanto é importante para a área de CX estar tão junta com a área de dados, por quê? Porque todos esses KPIs que a Angel abordou aí, por exemplo, eu vou pegar o NPS como exemplo. Às vezes o NPS está baixo. E aí ela fala, tá, eu quero quebrar isso por segmentar aí por faixa etária. Às vezes tem uma faixa etária específica que está com NPS baixo e as demais estão todas com NPS alto. E aí é uma informação importante que ela precisa, olha, é aquele classificação, aquela faixa que eu preciso ter um plano de ação, porque as outras, o meu NPS já está bom. Então, assim, o quanto é importante, porque assim, um indicador ruim, ele pode não ser ruim para todo mundo, eu posso ter só uma faixa que está aí gerando essa imagem ruim para o indicador, como olhar, quando a gente olha ele de uma forma global, quanto com o inverso. Eu tenho um indicador que ele está lá 8,8, e eu falo, eu estou arrasando, porque eu tenho 8,8 para todo mundo. E aí, quando eu vou olhar lá, a média está tudo em torno de 8. E se meu Uhum, NPS bom é 9,10, se eu tenho uma média de 8,8, não necessariamente eu estou num bom. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e entrar, na área de dados a gente fala que é fazer o drill. Eu tenho que fazer o drill no que está ruim, tá ruim, não tenho que conversar. Eu tenho que ir uhum, lá porque é a pedra grande ali da peneira, que ela não passou na peneira, e eu preciso resolver aquele problema. Mas depois que eu pego essas pedras grandes e removo isso, eu preciso ir no detalhe, porque tem muito material rico lá. Então, isso é o que eu chamo aqui de KPIs tabulados. Idade, sexo, religião não, regiões, todas as segmentações que eu tenho para eu entender o que está acontecendo ali e eu conseguir aumentar a rentabilidade da minha empresa. Outra questão que é muito específico de dados, e aí que a nossa área de dados aqui, o time de dados, consegue gerar insights para a área de CX, é o quê? A mineração das respostas abertas. Se alguém respondeu um NPS lá com 2, 3, eu preciso entender por que que gerou aquele 2, 3. Porque se eu não exato. entender porque no geral, quando a gente responde da resposta, ele vem um campo de observação. Quais são? Porque assim, quando eu tenho uma empresa pequena, é fácil eu resolver isso. Mas quando eu tenho uma empresa grande, o que está acontecendo? Eu tenho 30% do meu
dos meus clientes são defratores. O que está acontecendo? Eu preciso fazer uma mineração para falar, olha, o grande problema está no prazo de entrega. O grande Uhum. problema está num fornecedor XPTO que está entregando com a embalagem rasgada. Então, isso é importantíssimo para a área de dados. E também, de alguma forma, e aí a gente tem algumas plataformas que já fazem isso, é trazer alguma forma da área de CX já conseguir ter um acesso a uma plataforma self-service para que ele consiga fazer alguma mensuração e não ter que abrir demanda, seja demanda estruturada ou demanda ad hoc, toda vez para a área de dados, e aí a área de dados vira um gargalo para a área de CX. Exato, e muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? A gente precisa agir rápido, entender rápido o que aconteceu, e essa celeridade ajuda muito, né? A empresa como um todo e os clientes, né? Que é o principal, né? No CX, a gente quer melhorar a experiência, a gente não tem tempo de 1 mês, 2 meses, a gente já perdeu o cliente, perdeu aquela compra, ou perdeu E às milhares, vezes você não né, de precisa nem de um clientes. relatório estruturado. Você só tem um sentimento e que você quer ver se faz sentido ou não prosseguir com aquela conversa. E aí essa plataforma self-service vai ajudar bastante. Ajuda Andy, o nosso tempo bastante está aqui mesmo. finalizando. Eu queria te agradecer imensamente aí por todos esses conhecimentos que você trouxe aí para esse bate-papo que a gente teve hoje aí de novo. Obrigada mesmo. Semana que vem a gente vai voltar aí com mais um tema. Deixar você se despedir da galera aí. Tchau, pessoal. Muito obrigada por acompanhar essa jornada e, Cintia, obrigada aí para tornar isso mais delicioso, né? Falar sobre um Imagina. tema que eu gosto. E para quem está assistindo a gente espera vocês semana que vem, que a gente vai trazer aí alguns cases de mercado de grande experiência do cliente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.